dos propósitos desse estudo do número 30 era demonstrar que existe uma lógica, uma estrutura relacionada à predicação desta meia-noite. E a ideia era de compreender mais um pouco o que acontece aqui. Então, agora vou fazer uma lista como tipo resumo das coisas que temos visto acontecendo aqui na predicação da meia-noite. Uma coisa clara é a predicação. Temos predicação em vários pontos aqui. Na história de Cristo, predicação de um juízo. Nessa história, predicação de uma lei de perseguição. Também temos visto que tem 3 grupos presentes nesse breve tempo. Claro, o primeiro grupo, os sacerdotes. Para eles, a porta fecha aqui. Eles são juntados aqui, nesse período. Temos presente o grupo dos levitas. Para eles começa o trabalho de preparação. E temos o terceiro grupo, os netineus, que simplesmente estão começando a ouvir e prestar atenção, de alguma outra forma, a esses grupos. Eles estão presentes aqui, como vimos em essas histórias. Temos o cumprimento de uma promessa. A promessa para Abraão é uma promessa para nós. Somos um grupo pequeno, grupos pequenos em todo o mundo. Mas esse grupo pequeno vai se tornar na igreja triunfante. E essa promessa está se cumprindo aqui. O primeiro grupo sendo alistado. O povo de Deus vai ver a realização, o cumprimento dessa promessa. Até agora, muito talvez achamos teoria, muito teórico. Mas acho que já estamos vendo a prática dessa mensagem. Aqui vai ter mais um passo importante para compreender que o Senhor está concluindo e terminando a sua obra para com seu povo. Também tem 2 grupos, o trigo e o joio, que são evidentes nesse momento aqui. Dá para ter certeza, para distinguir entre os dois. Então, podemos colocar aqui a lei latina. Vai aparecer, vai ser colocado no seu lugar, ainda não ativa, mas vai ser colocado para ter seu efeito prontamente depois. E acho que o último ponto que eu lembro aqui, que nesse momento vamos ver a transição da obra do evangelismo para o evangelismo público. Transição? Sim. Ou a transição de um trabalho interno para um trabalho externo. Compreendo que aqui, nessas alturas, esse trabalho vai ser difícil, mas é um começo. São os primeiros passos que depois vão ser realizados com efetividade, com força. Não estou dizendo que isso significa que vamos a fechar esse tipo de campamentos e somente fazer campamentos para fora,
mas a mensagem que uma pessoa dá, que nós estamos dando, já vai começar a alcançar, a ser dirigido ou a ser percebido por o mundo. E isso é uma coisa que nós compreendemos muito bem pelos eventos aqui. Já falamos disso ano passado, que aqui nesse evento, meia-noite, com os eventos políticos, com a predição desses eventos, vamos ver que o mundo vai prestar atenção às coisas que esse movimento está dizendo. Vocês lembram que Josias Litch, ele fez uma predição, também outro símbolo da predição desta meia-noite. E o mundo já ouviu o que ele estava dizendo. Estava dizendo que o Império Otomano vai cair. O mundo não acreditava, não tinha como acreditar. Mas, pouco depois, aconteceu. E esse tipo de começar a se dirigir e ter uma mensagem que é para o mundo, uma coisa assim acontece, já começa aqui, precisando da meia-noite. Esqueci alguma coisa? Então podemos continuar e gostaria de convidá-los para abrir as suas Bíblias em Esdras, no livro de Esdras, capítulo 8. Vocês têm um diagrama na página 76. Sim. Quase todos de nós temos ouvido estudos sobre Esdras 7. Esdras 7 é muito importante para nosso movimento, porque por muitos assuntos, por muitas razões, mas uma das coisas é que Esdras 7, versículo 9, nos dá a lógica de eventos que ocorrem no tempo da demora. Primeiro dia do primeiro mês até o primeiro dia do quinto mês. E Esdras 8 está nesse contexto. Eles têm saído de Babilônia e agora vamos ler o que acontece depois. Saíram da Babilônia e não podem avançar. Fala assim em capítulo 8, versículo 1. Estes, pois, são os chefes de seus pais, como as suas genealogias. Então, aqui, eles fazem um resumo de todo o povo que saiu. E vamos continuar com o versículo 15, Esdras 8:15. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava. E ficamos ali acampados 3 dias. Então, atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Então, aqui temos uma situação. Eles saem de Babilônia, saída no primeiro dia do primeiro mês, símbolo de 11 de setembro. 11. Eles saem e fazem uma pausa. Vamos ver logo que a pausa que eles fizeram, eles param, foi depois de 9 dias. Eles caminharam um tempo e fizeram uma pausa. Aqui temos o 9º dia do primeiro mês. Está falando isso mais depois, nesse capítulo. Então, por que eles fazem essa pausa? Por que eles param no caminho?
símbolo do tempo de demora. Tem um tempo de demora até chegar. Esse tempo de demora compreendemos bem na linha dos mileritas. Estamos vindo, experimentando isso agora, a nossa linha também. Tempo de demora. Tardança. Sim? Ok. Por que eles estão fazendo isso? Porque, como diz a última parte do versículo, eles fazem então atentei para o povo e para os sacerdotes e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Eles contaram o número das pessoas. Não sei porque isso demorou 9 dias. Não sei porque 9 dias exatamente, mas depois de um tempo de sair, de caminhar, de avançar, não muito longe, eles fazem um resumo e olham quem saiu, quem estão presentes, para se organizar. Vocês lembram a saída do Egito? Na saída do Egito, o povo de Deus começou a se reunir na província de Goshen, um lugar específico. Todo mundo foi lá já se preparando para a pronta saída. Mesmo que sabiam que ainda não sabiam quando vão sair do Egito. No momento da saída, eles já estiveram organizados de uma maneira, de alguma forma, Helena White fala. Eles saem do Egito organizadamente. Somente no Sinaí, quando eles chegam, Deus estabelece uma organização mais completa. Mas o povo já tem que entrar em uma organização. E eles fazem isso aqui. Eles se organizam. Eles contam, eles vejam e vem uma coisa. Não tem levitas. E por que isso é problemático? Por que isso é um problema? Isso. Não, eles saíram com dinheiro, com ouro, para justamente, não somente sair, mas também chegar a Jerusalém. E em Jerusalém o grande propósito era continuar novamente, dar continuação ao serviço no templo. Para o templo você precisa de levitas. Não tinha levitas, não faz sentido quase sair. Então isso é que acontece aqui. E vemos como continua. Seguinte versículo. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Elnatã, que eram sábios. Quantas pessoas foram enviados por Esdras? 11. Não? Tem 3 pessoas com o mesmo nome, mas são 11 pessoas. Nós sabemos que isto aqui, em nossa história, é a história dos sacerdotes. Os sacerdotes já foram reunidos aqui, já estão eles. Mas os que faltam são os levitas. Ainda os levitas não entraram, não estão prontos. E por isso aqui nessa história, os levitas têm que ser buscados também. Mas é interessante que a Bíblia fala que aqui somente tinha 11. 11, o que pode simbolizar? Discípulos. Por que 11 discípulos? Em um momento específico na história de Jesus, os discípulos, que foram 12, foram reduzidos a 11. Quando aconteceu isso? Meia-noite. Ou na Santa Ceia, pouco antes da meia-noite. Porque na meia-noite, eles perseguiram Jesus. Não foi assim? E pouco antes da Santa Ceia, Judas sai do grupo dos 12. Então aqui já temos uma ideia onde estamos. Estamos perto, pouco antes da meia-noite.
eu gostaria de dizer que isso aqui é a predicação antes da meia-noite. Então aqui temos 11 discípulos. Faltam os levitas, justamente, que têm que ser agregados ao grupo. Foram enviados para onde? Versículo 17. E deles mandado para Ido, chefe no lugar de Cassífia. Eles pus palavras na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e aos netineus, no lugar de Cassífia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E na sua apostila, vocês podem ver aqui o significado. Embaixo fala Ido. Significa no tempo certo. No tempo certo, na pregação da meia-noite, um tempo estabelecido profeticamente. Nesse momento, no tempo certo, o tempo estabelecido, num momento desenhado por Senhor, então os levitas são chamados. E também podemos dizer, se compreendemos isso, quem são os levitas, que é o último momento. Os levitas são adventistas, que em teoria já poderiam estar entre os sacerdotes. Por certas circunstâncias, negligência, falta de interesse, não sei, eles não estão no grupo. Vai ser difícil para eles, muito mais difícil que para os sacerdotes, que para nós. Mas no tempo certo, vem o chamado para eles sair da Babilônia. Ok? Voltando mais um pouco aqui, tem uns pensamentos que esqueci. Quando os discípulos são chamados, e agora aqui um sai do grupo, ele está na Santa Ceia. Parte da Santa Ceia é o lavamento dos pés, ok? E se abrimos Isaías 52, achamos a simbologia dos pés. 52, versículo 7. Qual suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, o pés, símbolo de boas novas, ok? As boas novas, em nossa história, é uma mensagem que Deus deu ao seu povo. Daniel 11, 40 a 45. E tudo o que está conectado a isso. Essa mensagem já é dado aqui. É dado também a Judas, que sai. Mas outra prova que aquele homem que sai e depois vai perseguir o povo de Deus é um dos sacerdotes, um de nós, um que conhece a mensagem, que vai se virar em contra desse movimento. Esse sai aqui, nesse momento, quando os pés são lavados. Como aqui também vimos que foi feita a separação entre Ismael e Isaac. Aqui é evidente a separação em dois grupos. Bom, continuamos com o significado no versículo 17 desses nomes das pessoas em Esdras 8. Vamos voltar a Esdras capítulo 8. Ok, lemos que é deles mandado para Ido. Ido significa no tempo certo, chefe no lugar da Cassífia, e lhes pus palavras na boca para dizer a Ido, seu irmão, e os netineus, no lugar de Cassífia, no tempo certo, que nos trouxesse ministros para a casa do nosso Deus. Então, eles levam uma mensagem para os levitas e para quem mais? Os netineus.
Lá temos visto que os netineus também são tocados. Eles ouvem. Eles entram agora na história. A terra deles é preparada para logo sembrar, ok? Eles são incluídos na história aqui. Também nessa história é outra prova para isso. Temos aqui levitas, netineus. Ok. Mas a mensagem que eles recebem aqui é levada por esses homens, por sacerdotes. Então, eles têm uma mensagem para eles. Mensagem no lavamento dos pés, as boas novas. Uma mensagem que literalmente eles deram para os levitas que ficaram em casa. Então, essa mensagem é isso aqui. É também isso aqui. A prisão antes da meia-noite é uma mensagem para eles. Essa mensagem inclui a informação que eles têm que sair, que é a última hora, que é a hora certa. Inclui muitas coisas. Isso é a predição que eles recebem e que é dada para aqueles que ficaram ainda em Babilônia. É uma mensagem para eles. Por isso estamos dizendo que a compreensão de Daniel 11, capítulo 11, versículo 1 até 39, o que estudamos ano passado no Campal, que esta mensagem é uma mensagem que vai ajudar aos levitas e netineus a sair e a juntar a esse grupo. Porque o que estudamos aqui ensina o que acontecerá aqui. Compreendendo isso, ver o cumprimento da predição dos eventos é uma ajuda para eles, para prestar atenção e se ajuntar a esse movimento, a igreja triunfante. Cassífia é o nome do lugar, e Cassífia significa, podem ver isso aqui na explicação, o lugar do tesouro. Então, não sei que associação vocês têm, mas uma das coisas que eu compreendo que o tesouro é aberto para eles também, ou eles também são ajuntados aos tesouros do Senhor. Se imaginamos a caixa de Guilherme Miller como um tesouro com as pedras preciosas, essas verdades que brilham de uma maneira incrível, esses tesouros também, eles também formam parte agora, podem formar parte de olhar, de compreender, de receber esse regalo. Versículo 18. E trouxeram-nos, segundo a boa mão do Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos, 19. E a Hasabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20. E dos netineus, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Então, quantos temos aqui? Temos dois grupos, levitas e netineus. Os netineus são quantos? 220. E os levitas? 38, mais? Eu compreendo que são 38 mais aqueles que foram mencionados. Não? Os 11 foram para avisar e eles... Mais 2 ou 3? Hasabias, Jesaías, Merari, mais 20?
Depois ali em cima tem Mali, tem alguns mais, mas o que interessa aqui nós é o número 38, um marcador profético. Esses dois números são números que sabemos bem colocar aqui. Por quê? É outra história que ainda não estudamos nesse contexto. Predição desta meia-noite dos mileritas, história do Snow. Mas tem outro exemplo de uma predição. 1838. O que aconteceu? Quem prediz que? Josias Litch prediz a caída do Império Otomano. 38. Ele prediz a caída do Império Otomano, 1840. Então, o número 38, o ano 38, ou como às vezes também escrevemos, 38, e também outro marcador aparece aqui e não é coincidência. Aparece aqui na predição da meia-noite. Outra predição antes da meia-noite. E às vezes temos que ser um pouco, como poderia ser, não liberal, mas não criativo, mas tem várias aplicações dessas profecias. Quando vocês veem uma predição e o cumprimento, são símbolos da predição desta meia-noite e meia-noite. Okay? Isso acontece na história dos mileritas ao começo, ao início da história. Assim como podemos ver isso acontecer no início da história de Cristo também. Diferentes momentos, não dá para alinhar esses momentos em todo sentido, mas em essa história da predição, cumprimento, vemos isso aqui. Dessa maneira, número 38, outro símbolo para a predição desta meia-noite. E aqui os detineus são 220. 220 é o número de quê? Restauração. Por quê? Porque o povo, aqui, vamos ao diagrama, o povo foi levado ao cativeiro, 677, por os assírios. E quando saíram desse cativeiro? Exatamente, onde está isso? Aqui. Não aparece nessa ali, não, aparece em outro lugar. 457. 677 até 457. O que aconteceu aqui? Aquele decreto, terceiro decreto de Artaxerxes, para que eles saíram de Babilônia. Esses são 220 anos. Então, esse é outro símbolo, e é a mesma coisa que acontece aqui. Saíram de Babilônia, símbolo dessa toda essa história. Por isso são 220 e 38, são números que são símbolos. E esses símbolos achamos em outras histórias. E temos uma confirmação que esses números também colocados aqui nesse momento. Porque o que acontece aqui com os netineus, os levitas, acontece aqui nessa história, nessa história. Ok, então até agora aparece que Esdras 8 está realmente falando dessa história. Porque já temos acumulado muitos símbolos, nomes, significados que encaixam perfeitamente aqui. Vamos a continuar para descobrir ainda mais. Temos aqui os nomes. Lemos no versículo 17. O primeiro nome, 18. Ao final da página 77. 76. Fala o significado do primeiro nome, Xerebias. Isso significa o Senhor, o Jeová, trouxe calor. E se você quer compreender a palavra de maneira visual, é algo assim como uma coisa ficou muito tempo no calor ou no sol. Já se esquentou muito, ficando lá como uma pedra que você deixa no deserto. Ok?
o sol pega nele. Isso é de uma maneira mais, e por isso também podem ver 77, fala procedente de uma raiz não utilizada, significando resplandecer, brilho tremendo, especialmente miragem, calor abrasador ou intenso, solo ressequido. Então, isso é o significado que eu acho que explica bem o que acontece. Porque o homem que tem esse nome ficou em Babilônia no momento certo, mas no último momento ele é chamado para sair. E ele está em condições, dessas condições aqui, solo ressequido. É uma das pessoas que estão no vale de Ezequiel 37. Estão muito secos, muito tempo ficaram no sol, não tem água. Não perceberam, não participaram da chuva que já caiu desde 11 de setembro. Então, isso explica as circunstâncias desse grupo de pessoas, dos levitas, adventistas do sétimo dia. Outro nome é Hasabias, versículo 19. Significa Deus considerou. Então, como podemos compreender bem, o que quer dizer isso? Deus não esqueceu, Deus lembrou, Deus considerou esse grupo também que falta ainda adicionar. O último grupo desse primeiro grupo, até adventistas. Faz tudo para realmente chamar os adventistas para poder formar parte da igreja triunfante. E o terceiro nome é Jesaías, que é mesmo como Isaías, Jesaías, e significa isso, Javé salvou. Então, todos os três nomes explicam o que acontece com os levitas. Em circunstâncias perigosas, sem chuva, sem água, ressecas, Deus lembra eles e salva esse grupo. São salvados, os levitas. Então, isso é muito interessante aqui, descreve o que acontece aqui. Dá outro detalhe, dá outra perspectiva dos eventos da pregação também à noite. Mas isso tudo acontece mediante uma mensagem que chega a esse grupo. Ok, versículo 20. E dos nitineus, que Davi os príncipes deram para o ministério de levitas 220 nitineus. Já temos visto isso. E dessa maneira, uma vez mais, temos todos os grupos presentes nessa fase, uma fase crucial dessa história. Lembramos que aqui a obra missionária começa de uma maneira aos nitineus. Eles recebem, eles percebem a mensagem. Versículo 21. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nós humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que deixam. Então, o que é que eles sabem que vai acontecer uma vez que eles saem de lá? O que vai ser que eles vão enfrentar? Que são as condições que eles esperam prontamente? Condições difíceis. Inimigos estão esperando eles. Perseguição está na porta. Ok? Mas essa história é uma história, às vezes, parece uma história bem triste ou bem difícil. Não queremos chegar ainda nesse tempo. Mas aqui, o povo de Deus sabe poder ter confiança completa na promessa do Senhor. Na promessa que Deus deu para Abraão, vai ser realizada aqui. Na promessa que Esdras lembra
que eles não precisam agora ajuda do Estado. O Estado vai se tornar em contra deles. Eles não vão ser protegidos pelas leis dos estados dessa terra. Mas agora sim, essa igreja vai se submeter por completo ao seu rei. Vai formar uma teocracia. Deus vai liderar esse movimento. E não precisa ter medo do que vai vir, porque Deus vai perfeitamente estar em controle. E não somente vai proteger o seu povo, de aqui em adelante, nessa época perigosa, mas também vai proceder em contra aos inimigos desse povo. Ok? Então, essa é uma promessa aqui, e isso é que lembra Esdras, mesmo sabendo que as circunstâncias vão ser perigosas, começando nesse momento. Continuamos. 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. 24. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Hasabias, e com eles 10 dos seus irmãos. Então, nesse tempo aqui, para continuar a viagem, eles separam 12. Significa que o número é completo. Isso significa também que a organização está completa. Porque a organização do povo de Deus consistia de 12 tribos. Consistia de 12 discípulos. Não foi o que fala Elena White, que a eleição dos 12 discípulos foi o fundamento da sua igreja. Isso é que acontece aqui. Agora temos sim um fundamento e a organização se perfecciona. Continuamos. Versículo 25. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a oferta para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei e os seus conselheiros, e os seus príncipes, e todo o Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, em objetos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 dáricos, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão desejável como ouro. E diz-lhes: consagrados sois do Senhor, e sagrados são esses vasos, como também essa prata e esse ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peseis na presença das maiorais, dos sacerdotes e dos levitas e dos príncipes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Vamos ler aqui o texto na página 77, comentário. 2 comentários antes de continuar. Esqueci de ler o comentário de Atos dos Apóstolos, página 10, para fazer comentário sobre os 12. Foi na ordenação dos 12 que se deram os primeiros passos na organização da igreja, que depois da partida de Cristo, devia levar avante sua obra na terra. A respeito dessa ordenação, diz o relato: e subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e viram a ele, e nomeou 12 para estivessem com ele, e os mandasse a pregar. Então aqui, se entramos na meia-noite, e poderíamos deixar aquele número, esqueci, se vocês quiserem. Entramos na meia-noite, e a organização
ela fala os primeiros passos. Já temos os sacerdotes agora. Falta completar, mas já temos uma estrutura sólida. Um processo que já começou aqui, faltam, mas aqui já temos a organização, podemos dizer, oficial. Já está na igreja triunfante. Falta completar detalhes, mas no mesmo como no tempo do Cristo, os sacerdotes foram os apóstolos, e eles já estavam. Depois de um tempo, eles precisavam adicionar anciões das igrejas, diáconos, outras pessoas, para completar a organização. Mas aqui já existe a organização e a igreja. A igreja já está em pé. E agora comentário para Esdras 8, 25, etc., de Profetas e Reis, página 315. A bênção de Deus, entretanto, não tornava medidas de prudência e precaução desnecessárias. Como providência especial para salvaguardar o tesouro, Esdras separou 12 dos maiorais dos sacerdotes, homens cuja fidelidade e lealdade tinham sido provadas. E pesou-lhes a prata e o ouro e os vasos, que era oferta para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram ao rei, os seus conselheiros e os seus príncipes. Então, eles são homens cuja fidelidade e lealdade tinham sido provadas. Quando? Pois em todo esse tempo anterior. Compreendemos e ensinamos, faz muitos anos, que as provas começam aqui. É a primeira prova para a nossa geração. E os sacerdotes passaram nesse tempo de provas. Todas as coisas que acontecem. Os sarandeios que chegaram, a sacudidura que chegou ao nosso movimento. Em várias fases estamos experimentando isso. Só agora, nesses dias, uma sacudidura tremenda no nosso movimento. Alguns irmãos que estavam conosco, que se tornaram contra nós. Irmãos que que estavam aqui na plataforma, falando, defendendo a mensagem, já não acreditam em várias coisas. E lembram que coisas, ou esquecem que coisas que eles antes defendiam, já não estão defendendo, não acreditam mais. Essas são as provas. Provadas são todos os defeitos de nosso caráter. Diferentes tipos de defeitos. É um tempo sagrado, solene, em qual nós estamos agora. Não temos tempo, queridos irmãos. Não temos tempo nenhum mais para deixar as coisas, para ser reparadas, para ser controladas para um futuro próximo ou distante. Agora mesmo, vocês são testigos, como muitos irmãos e pregadores desse movimento estão saindo. E o problema é que já não pregam mais essa mensagem. Saem e esquecem tudo. Não compreendem mais profecia. Dialogando com eles, eles não compreendem lógica. Compreendem coisas que vocês compreendem facilmente, eles não compreendem. É um assunto horrível de perceber ou de ver, participar nisso. Uma pessoa que dirigia, que entendia a profecia, depois de separar-se e poner-se em conta do movimento, já não é capaz, já não tem possibilidade de compreender, raciocinar coisas simples. Se você veja isso acontecer com um homem, você fala com ele, ele não vê, não aceita coisas simples que eles antes aceitavam, você somente pode compreender que algo sobrenatural acontece aqui. Não é um assunto intelectual, é um assunto sobrenatural. O Senhor literalmente fecha os ouvidos, os olhos, a boca. Coisa tremenda, essa é a prova pelo qual o povo passa aqui. E esses homens, os 12, eles passaram na prova. Continuamos. Esses homens receberam o solene encargo de agir como vigilantes mordomos do tesouro confiado aos seus cuidados. Consagrados sois do Senhor, estas declarou. E sagrados são esses vasos, como também essa prata e esse ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peçais na presença dos maiorais, dos sacerdotes, dos levitas e dos príncipes do.
dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa de Deus. Então, esses tesouros, essas coisas que deram foram para completar a construção do templo. O templo já foi construído, foi iniciada a construção do templo, mas faltava ainda algumas coisas. E isso eles levam, a obra deles é completar o templo, a igreja triunfante. Seguinte página. O cuidado exercido por Esdras nas providências para o transporte e segurança do tesouro do Senhor ensina uma lição digna de meditado estudo. Unicamente aqueles cuja lealdade tinha sido provada foram escolhidos e foram claramente instruídos com respeito à responsabilidade que sobre eles repousava. Na indicação de fiéis oficiais para funcionar como tesoureiros dos bens do Senhor, Esdras reconheceu a necessidade e o valor de ordem e organização em relação com a obra de Deus. Na meia-noite começa essa obra, aqueles 12 começam oficialmente a obra, mas eles são selecionados e provados antes. Esse processo é no qual estamos nós agora, queridos irmãos. Realmente, cada detalhe é provado aqui. Então, é por isso que nós estamos compreendendo que o juízo, ou a porta, se fecha cada vez mais antes do que nós achávamos. Antes achávamos na lei dominical, depois do clamor de meia-noite, depois meia-noite. E agora compreendemos que antes da meia-noite, porque meia-noite você já não pode comprar o azeite, tem que comprar antes que as lojas fecham. Então, estamos mesmo agora nesse processo, as portas se fecham. Para alguns entre nós já fecharam. Eu não vi pessoas que se viraram contra a mensagem e logo voltaram de novo à mensagem. Não conheço. Conheço muitos que saíram. Conheço muito mais que entraram, mas conheço muitos que saíram e nunca vi que depois eles viraram e voltaram à mensagem. Foi a prova para eles. Para alguns a prova já foi alguns anos atrás. Para outros, uma semana atrás. Agora mesmo. Isso é o que acontece aqui. E por isso estamos dizendo, nós já estamos numa fase da pregação desta meia-noite. Já estamos nisso. Porque vários desses pontos aqui, ou desses pontos, estão acontecendo agora. Estamos fazendo isso que aqui está dizendo, que aqui vimos nessas diferentes histórias. Estamos na pregação desta meia-noite. Vou procurar, nesses dias, de demonstrar que a meia-noite pode ser compreendido igual como o clamor da meia-noite. Na pregação desta meia-noite pode ser compreendido como o clamor da meia-noite ou como um ponto ou como uma fase, como um tempo. Ok? E agora estou falando mais de um tempo, de uma fase na qual estamos. A pregação desta meia-noite já começou, está sendo continuado. Já começou, não acabou ainda. Ok. Mais alguns detalhes aqui. Ok. Acho que podemos ler o seguinte texto, aqui nossa apostila, do Review and Herald, outubro 12, 1905. O trabalho logo será encerrado. Os membros da igreja militante que provaram de serem fiéis se tornarão a igreja triunfante. Ele usa as mesmas palavras. Aqueles que se provaram, ou provaram de serem fiéis. Esses são aqueles sacerdotes
que passaram na prova, foram fiéis. Fala do mesmo. Não é um texto de Ellen White, o Espírito de Profecia, que explica o que acontece nessa história. Aqueles que provaram se tornam fiéis, de serem fiéis, se tornarão a igreja triunfante. Ao rever nossa história passada, tendo passado por cada passo de avanço, até nossa posição presente, eu posso dizer, louvado seja Deus. Isso é importante aqui, é importante porque você pode ver isso acontecer. Só 2 sábados atrás, um dos irmãos líderes desse movimento saiu do movimento. Saiu, se virou em contra desse movimento. E esse irmão, justamente o que fala aqui, ele formou parte do movimento até pouco. Mas quando ele saiu, ele falou, eu não acredito isso e nem isso. Então, nós não sabíamos, alguns sabiam, que na verdade, mesmo que ele estava conosco, e há muitos anos atrás, ele já começou a ter problemas com diferentes pontos, não aceitou. E esses pontos que ele não aceitou lá, hoje em dia, foram a causa dele sair. Porque aconteceu mais uma coisa e isso já foi demais para ele. Não podemos, nenhum de nós, dar-nos esse tempo de não resolver dúvidas que temos. Aproveitem, como eu via ontem, fazer perguntas para nós, estudar cada detalhe. Se não compreendemos que 11 de setembro, tudo isso não faz sentido para você. Não faz sentido. Se não compreendemos diferentes pontos, seja da organização, seja de qualquer detalhe, esses mesmos pontos são provas. Porque não é simplesmente uma verdade mais, são todos esses detalhes formam como pedras na construção desse templo. Você precisa uma para colocar a outra. Uns anos atrás era mais fácil. Tem menos verdades, menos coisas. Agora eu todo o tempo preciso usar números que são outros estudos, lógicas que saem de outros estudos. Se você não sabe, é difícil, mais difícil de compreender. Você precisa fazer trabalho em casa, precisa ler, precisa estudar. Mas se você não faz isso, acontece o que ela fala aqui. Ao rever nossa história passada, tendo passado por cada passo de avanço até nossa posição presente, eu posso dizer, louvado seja Deus. Esses passos de avanço, para uns são avanço, para outros são as provas que fazem que ele caia. Quando eu vejo que o que Deus fez, me encho em admiração e de confiança em Cristo como líder. Não temos nada de temer quanto ao futuro. Isso também é o que lembra Esdras. Não tem nada que temer do futuro, dos inimigos que estão aguardando-nos. Não tem nada que temer. Exceto se nos esquecemos da maneira que o Senhor nos conduziu e seus ensinamentos em nossa história passada. Justamente isso acontece agora. O que compreendemos como a apostasia omega é não somente uma coisa, uma multidão de problemas que surgiram, problemas teológicos. E o irmão Paminda, ele faz um trabalho específico para nós poder descobrir esse tipo de problemas e resolver esses problemas. São problemas que você pode demonstrar de uma maneira que parece lógico, mas é falso. Temos que ter a capacidade de compreender. E o que ela fala aqui é muito importante para nós. Se lembramos, se não esquecemos da maneira que o Senhor nos conduziu. Então, tudo que o Senhor colocou aqui ao início, disso nós precisamos aferrar. É muito importante. Isso é o fundamento. O fundamento é colocado no início. O fundamento não pode ser trocado, mudado. É bom o fundamento. Precisamos lembrar, precisamos compreender os inícios dessa obra. Coisas que aconteceram desde 1989, 2001 e depois. São verdades fundamentais.
E essas verdades, hoje em dia, estão sendo atacadas de uma maneira sutil. Quase não dá para ver. Porque os inimigos dessa mensagem dizem, eu acredito aqui nisso. Eu acredito, é um momento importante. Compreendo isso, sim, isso é verdade. Começou o juízo investigativo, ou investigador. Mas não começou de maneira perfeita. De maneira perfeita vai começar aqui. Isso é o que dizem, não é correto isso, é falso. Se você está sobre o fundamento, você compreende que é falso. Porque aqui verdadeiramente começou o juízo. Mas eles têm uma maneira de demonstrar e parece fazer sentido, parece lógico que é aqui, somente para dar um exemplo. Mas eles esqueceram justamente como o Senhor nos conduziu desde o início. E por isso, eles estão saindo do movimento. Somente por isso você pode sair. Vamos ler os últimos versículos aqui para terminar. Versículo 30. Esdras 8:30, então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos vasos para trazer a Jerusalém, a casa do nosso Deus. 31. E partimos do rio de Ava no dia 12 do primeiro mês. É por isso que sabemos, eles partiram aqui no dia 12 do primeiro mês. E eles estavam aqui quantos dias? 3 dias. Então, eles tinham que ter parado aqui no dia 9, não? E esses 3 dias, também, mais uma vez, um símbolo das 3 mensagens angelicais que trabalham aqui sobre o povo de Deus, sobre o grupo dos sacerdotes. 32. Não, já não precisamos, porque agora a chegada a Jerusalém, isso já fora de nossa linha aqui. A não ser que, sim, talvez, mais um versículo. 32, e viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias, e no dia 4 se pesou a prata, o ouro, os vasos, etc. Okay, temos aqui então o número 4, quando a obra do sacerdote se inicia. Okay? O número 4, 4 meses, é símbolo de quê? Alguém lembra? Meia-noite até? São 4 meses de meia-noite, de clamor de meia-noite. Ok? 4 iluminações vemos aqui. Esse 4 marca também esse evento. Bom, queridos irmãos, temos adicionado mais uma história, mais um estudo, um capítulo a nosso estudo da pregação de meia-noite. Vamos fazer mais coisas. Na apostila tem mais coisas, tem algumas coisas que não estão dentro. Vamos adicionar depois. Vamos orar. Querido Senhor, agradecemos-te por esses descobrimentos aqui na Tua Palavra. Um capítulo que meramente parece um capítulo histórico de alguns eventos significativos, mas nada importante para nosso tempo. Com uma metodologia que Tu disse para Teu povo, lembraste Teu povo na altura dessa história, de nossa história, Senhor. Tudo isso se vira um tesouro de informações, uma riqueza de detalhes para compreender o que acontecerá e o que está acontecendo.
para compreender o tempo, as atividades e acontecimentos nos quais estamos vivendo agora mesmo. Senhor, por favor, ajuda-nos para obter convicção, compreensão desses detalhes, dessas histórias, para fazer logo os passos precisos na nossa vida. Por Jesus Cristo. Amém.